Olá, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre as equações diferenciais que nós iniciamos na aula passada. E aí nós vamos estudar os métodos principais para a solução de EDO. Vamos lá, vamos começar. Para a gente resolver uma equação diferencial, frequentemente a gente tem que utilizar a integração por partes, frações parciais ou até mesmo substituição. Então é importante que vocês reservem um tempinho para revisar essas técnicas, certo? Que nós vimos lá no cálculo 2. Uma classe simples de equações diferenciais que pode ser resolvida usando a integração é a de equações separáveis, que nós vamos estudar agora. Vamos lá. Qual é a definição dessa EDO de separáveis? Toda equação da forma p de x dx mais q de y dy igual a zero, onde p e q aí são funções contínuas, é chamada de EDO separáveis. Observe o que acontece. Nós separamos as funções de x e a de y, certo? Ela é uma EDO separável quando a gente pode separar essas funções, uma de um lado da equação e a outra função do outro lado. A gente vai ver isso melhor nos exemplos, tá? Para resolver uma EDO desse tipo, basta que a gente integre a equação. Então, é relativamente simples, ok? Vamos ver uma outra definição. Toda EDO que pode ser reescrita na forma da primeira equação que nós vimos, que eu chamei de equação 1, ela é chamada de EDO de variáveis separáveis. A forma geral dessa EDO é a seguinte: m de x vezes n de y dx mais p de x vezes q de y dy igual a zero. Essa é uma equação que eu estou chamando de equação 2 porque a gente vai mencionar ela depois, certo? Lembrando que m, n, p e q são funções contínuas. Então, observe que da maneira que essa equação está escrita, a gente pode separar ela em variáveis de um lado, uma variável de um lado da equação e a outra variável do outro lado da equação. Vamos ver aqui um exemplo de como resolvemos EDO de variáveis separáveis. Resolva a equação diferencial ln de x dx menos raiz de y mais secante de y dy igual a zero. Observe que essa é uma equação do tipo separável, porque a gente pode separar bem direitinho uma variável, por exemplo, a variável x de um lado da igualdade e a variável y do outro lado da igualdade, como nós temos escrito aqui. Como é que a gente reescreve isso? Como ln de x dx igual raiz de y mais secante de y dy. Observem, a variável x está de um lado, a variável y está do outro. Então, isso caracteriza uma equação separável, certo? Aí, agora é só a gente integrar isso. Integrando isso, nós vamos obter do jeito que vocês já conhecem lá, tá? A gente vai usar aqui integrais imediatas e substituição e as integrais que a gente já conhece. Essa daqui, essa integração, já é mais simples. Mas podem surgir integrações que vocês vão precisar usar técnicas que estudamos lá no cálculo 2, certo? Então, integrando essa equação, a gente vai ter x ln de x menos x igual a 2/3 de y elevado a 3 sobre 2, mais ln da secante de y mais tangente de y, mais a nossa constante aí, porque trata-se de uma integral indefinida. Aí, o que a gente vai fazer agora? Qual é o próximo passo? Colocar a equação em função de y, certo? Vamos ver como é que fica. O próximo passo agora é a gente colocar essa função em função de y. Se a gente coloca em função de y, a gente já tem a solução da equação diferencial. Então, quais são os passos da EDO separável? Se ela não estiver separada, o primeiro passo é separá-la, se ela for separável, claro. A gente separa, coloca de um lado a variável x e do outro a variável y. Depois daí a gente integra e depois de integrar, a gente coloca a função em função de y. Daí a gente vai ter a solução da EDO, ok? Vamos ver mais um exemplo. Verifique se 1 mais x dy menos y dx igual a zero é separável. E em caso afirmativo, resolva. Vamos lá, primeiro passo é a gente tentar separar, colocar x de um lado e y do outro. Então vamos lá, observe que a gente vai conseguir fazer isso, ó. Primeiro a gente vai igualar e vai ficar
1 mais x dy igual a y dx. E agora a gente só vai passar dividindo. Então, vai ficar dy dx igual a y sobre 1 mais x. Aí, observe que agora a gente vai poder separar essa integral, ó. A gente vai ficar com dy sobre y igual a dx sobre 1 mais x. As variáveis já estão separadas. Logo, isso quer dizer o que para a gente? Que essa EDO é um EDO separável. O próximo passo é integrar. Então, vamos integrar. Integral de dy sobre y é igual a ln de y. E a integral de dx sobre 1 mais x é igual a ln de 1 mais x mais a nossa constante. Daí, agora, a gente vai usar a propriedade de logaritmo. Coloquei ali elevado, certo? Para poder a gente extrair o y, ou seja, colocar a solução em função de y. Então, quando a gente coloca em função de y, a gente já acha a solução. Observe que a nossa solução obtida ali é y igual a c vezes 1 mais x, sendo que esse c é uma constante qualquer, certo? Então, sempre colocar em função de y a solução da EDO separável, ok? Agora, antes de considerar o conceito de equação diferencial homogênea e o seu método de solução, a gente vai precisar primeiro examinar a natureza de uma função homogênea. Então, a gente vai começar com essa definição, ok? Vamos lá. Dizemos que uma função de duas variáveis, h igual a h de xy, é homogênea de grau n, quando h de lambda(x), lambda(y) é igual a lambda(n) h de xy. Vamos ver um exemplo de como isso funciona. Verifique se a função f de x, dada por essa expressão aí, f de xy, é homogênea. Em caso afirmativo, determine o grau de homogeneidade. Para fazer isso, a gente vai ter que observar essa definição, que a gente vai ter que reescrever a nossa função f de xy como f de lambda(x), lambda(y). Só substituir aí, incluir o nosso lambda, certo? Para aí a gente descobrir o grau da homogeneidade. Observe que eu só incluí ali o lambda na frente do x e na frente do y, né? Substituir. Aí quando a gente substitui isso e faz as contas, a gente vai ver que a gente vai poder colocar em evidência ali o lambda. E quando a gente colocar em evidência, a gente vai cortar, certo? Lambda com lambda e vai sobrar 1. Então a gente reescreve esse 1 como lambda elevado a zero, porque todo número elevado a zero é igual a 1. Então, lambda zero vezes a própria função inicial. Lembram que aquela isolada ali, vezes o lambda zero, é a nossa função inicial. Então, o que a gente teve foi lambda zero vezes essa função. Quando a gente olha lá para a definição de homogeneidade, significa o quê? Que esse zero aí vai ser exatamente o grau de homogeneidade da função. Então, a nossa função ela é homogênea porque a gente conseguiu separar um lambda elevado a alguma coisa vezes a própria função inicial, e esse alguma coisa do elevado aí do lambda é o nosso grau de homogeneidade. O que nós obtivemos nessa função foi o grau zero. Então, ela é uma função homogênea de grau zero. Vamos ver mais uma definição. Toda EDO da forma dy dx igual a f de xy é dita homogênea quando a função f de xy é homogênea de grau zero. Então, como no exemplo anterior, aquela função ela é uma função homogênea. Por quê? Porque ela é homogênea de grau zero, de acordo com essa definição aqui, certo? Para obter a solução de um EDO homogêneo, a gente faz substituição. Então, a gente vai chamar aqui, ó, sempre, tá? Para resolver EDO homogêneo, a gente vai usar esse método. Então, a gente vai chamar u de x de y sobre x, ou y igual a x vezes u de x. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro vamos derivar, né? Quem vai ser a derivada? dy dx é a nossa própria função, que como ela é homogênea, a gente vai ter f de lambda x, lambda y. Daí a gente vai substituir lambda. Para lambda igual a 1 sobre x, a gente vai obter a derivada de dy dx é igual a f de 1 lambda x. Feito isso, nós vamos transformar a equação que nós tínhamos lá inicialmente em uma equação que é da forma dy dx igual a f de y sobre x.
Aí lembrem que lá no início eu falei que a gente vai ter que substituir, então agora a gente faz a substituição. A gente chama u de y sobre x, ou seja, y igual a x vezes u, e substitui. Então a gente vai ter dy dx é igual a u mais x du dx. Daí a equação que a gente obtém é u mais x du dx, que é igual a f de u. Ou seja, essa é uma variável de que tipo? É uma EDO de que tipo? É uma EDO de variáveis separáveis, porque a gente vai conseguir separar as variáveis u e x ali bem delimitadas. Então, a gente obtém aí uma EDO de variáveis separáveis. Vamos ver um exemplo aqui de como a gente resolve essa EDO homogênea. A gente tem uma EDO aqui de primeira ordem, certo? E ele pede para a gente reescrever essa EDO, ou para a gente resolver essa EDO homogênea. Vamos lá. Primeiro a gente vai reescrever essa função. Então, quem é a nossa EDO? dy dx igual x ao quadrado y mais xy ao quadrado menos y ao cubo sobre x ao quadrado y. A única coisa que a gente fez até aqui foi reescrever a EDO que ele deu no exemplo, tá? A gente vai continuar reescrevendo. Como é que a gente pode reescrever isso? Vamos colocar ali os x em evidência e usar umas propriedades de fração. Então, dy dx vai ser igual a 1 mais y sobre x menos y sobre x ao quadrado. Como no exemplo ele já disse que a EDO é homogênea, a gente vai fazer o quê? Usar o método de solução para a EDO, que é a substituição u igual a y sobre x. Então, isso aí vai dar para a gente o seguinte: dy dx vai ser igual a u mais x du dx. Observe que essa expressão que a gente obteve lá na construção do método, certo? Então, a gente vai usar ela. Aí, a gente vai ter o quê? Nós vamos substituir a nossa EDO de acordo com agora a variável u. Então, a gente vai ficar com... A gente vai igualar o método que nós obtivemos, a solução que nós obtivemos anteriormente no método, com a EDO aqui substituída. Então, isso vai dar pra gente u mais x du dx igual a 1 mais u menos u ao quadrado. Aí, a gente vai usar os algebrismos aqui, só reescrevendo a função. A única coisa que a gente está fazendo é reescrever a função. E a gente vai reescrever ela até chegar nesse formato. 1 meio sobre 1 mais u, mais 1 meio sobre 1 menos u du, igual a dxx. Por que a gente fez isso? Porque a gente precisa obter uma EDO separável. Porque lembra quando a gente estava deduzindo ali o método de solução de equações diferenciais homogêneas, a gente obteve uma EDO separável. Então, é o que a gente fez agora. A gente reescreveu a função para obter uma EDO separável, que é essa última aí. Aí, o que a gente faz agora? Integra. Então, integrando essa expressão de cima, nós vamos obter ln de x mais y sobre x menos y, que é igual a ln de x ao quadrado, mais c. Então, essa aí vai ser a nossa solução da EDO homogênea, certo? Nós poderíamos também explicitar o y, né? Colocar aí a solução em função de y para ficar a solução mais elegante. Para equações de primeira ordem, existem vários métodos de integração aplicáveis a diversas classes de problemas. As mais importantes entre essas são as equações separáveis, que nós acabamos de ver, e as lineares, que nós vamos ver mais adiante. Agora nós vamos considerar uma classe de equações que são conhecidas como equações exatas, para as quais existe também um método bem definido de solução. Devemos ter em mente também que essas equações de primeira ordem, que podem ser resolvidas por métodos de integrações elementares, elas são bastante especiais. A maior parte das equações de primeira ordem não pode ser resolvida desse modo. Vamos lá ver então as equações diferenciais exatas e os fatores de integração. Vamos começar com uma definição. A diferencial total de uma função de duas variáveis u de x e y é dada por du, que é igual a d rho de u, d rho de x, dx,
mais d rho de u, d rho de y, dy. Então, nós vamos precisar dessa definição de diferencial total, ok? Então, vamos lá. Próxima definição é a definição de equações diferenciais exatas, que agora que nós vamos usar a definição de diferencial total. Vamos lá. Uma EDO escrita na forma mzão de xy dx mais n de xy dy igual a zero, disse exata quando existe uma função u tal que a diferencial total vai ser igual a m de xy dx mais n de xy dy. Ou seja, significa o que pra gente? Significa que quando du for igual a zero ou quando du dx for igual a m e du dy for igual a n, o que é que a gente tem? A solução geral de uma EDO exata vai ser dada por u de x igual a constante, certo? Nós vamos ver uns exemplos que vão clarear melhor essa ideia aí de equação diferencial exata. Vamos ver esse exemplo. A EDO 3x² y dx mais x³ dy é igual a zero é uma equação exata. Por que ela é exata? Porque existe uma função u x² y tal que, se a gente fizer d rho de u, d rho de x igual a 3x² y igual a um certo m, e d rho de u, d rho de y igual a x³ igual a n. Ou seja, se a gente derivar essa u em relação a x e em relação a y, a gente vai obter esses resultados. E a solução geral dessa equação vai ser x³ y igual a constante. Então, a gente usa diretamente a definição de EDO exata, certo? Vamos lá, um teorema agora. Sejam m igual a m de xy e n igual a n de xy. Duas funções contínuas que têm derivadas parciais contínuas no seu domínio. Então, a equação diferencial m de xy dx mais n de xy dy, ela vai ser exata se e somente se d rho de m e d rho de y for igual a d rho de n, d rho de x. O que é que isso quer dizer para a gente? Se a gente derivar parcialmente a função m em relação a y e a função n em relação a x, e elas derem resultados iguais, então significa que a equação ela é exata. Okay? A gente vai usar muito esse teorema. Se isso acontecer, a solução vai ser dada da seguinte maneira. Ó, esses já vão ser os passos que a gente pode usar no exercício, tá? A gente vai integrar, certo? A integral de m dx mais a integral de n menos a derivada parcial da integral de m, tudo isso em relação a y, ok? Aí é assim que a gente vai encontrar. Vamos ver. Se a gente puser uma função aqui f de xy igual a integral de m, a gente pode reescrever a fórmula como f de x mais a integral de n menos d rho de f, d rho de y, tudo isso em relação a y. Vamos ver um exemplo aqui de como a gente aplica esse teorema, porque esse teorema ele é bem legal, ele vai ajudar bastante a gente. Vamos ver que ele não é tão complicado de ser aplicado. Veja bem, verifique se a equação diferencial 3x² ln de y dx mais x ao cubo y elevado a menos 1 dy igual a zero é exata. Em caso afirmativo, resolva. Primeiro passo, a gente vai identificar quem é m e quem é n. Ó, lá na expressão do teorema, a gente tem que o m ele está acompanhando sempre o dx e o n está acompanhando sempre o dy. Então, o m vai ser 3x² ln de y e o n vai ser x ao cubo y elevado a menos 1. Primeiro passo é identificar quem é m e quem é n. Segundo passo é derivar parcialmente. Então, eu vou derivar parcialmente m em relação a y. Quando eu faço isso, eu obtenho 3x² sobre y. E vamos derivar n parcialmente em relação a x. E quando a gente faz isso, a gente vai encontrar também 3x² sobre y. Isso quer dizer o que para a gente?
que a derivada parcial de m em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a x. Ou seja, pelo teorema que nós acabamos de ver, essa EDO é uma EDO exata. Agora, o próximo passo é só resolver essa EDO. O que é que a gente faz? Vamos integrar m. Então, integrando m, que é 3x² ln de y dx, nós vamos obter x² ln de y. E x, se a gente derivar essa f aí parcialmente em relação a y, nós vamos obter x² sobre y, que é exatamente o nosso n, ok? Ou seja, quem vai ser a solução geral? A solução geral vai ser a nossa f, que é x² ln de y, que vai ser igual a uma constante aí real qualquer, ok? Então, não é tão difícil aplicar esse teorema, certo? Vamos ver agora uma outra parte de equações diferenciais, que é uma parte que é bem importante, que é onde a gente vai definir o fator integrante. Então, vamos lá. Seja aí uma função i chamada de fator integrante de uma EDO. Se, quando a gente multiplica a equação m dx mais n dy igual a zero pelo fator integrante i, a equação for exata, ou seja, i vezes m mais i vezes n for igual a zero, então o que acontece? A derivada de i vezes m em relação a y é igual à derivada de i vezes n em relação a x. Então, o fator integrante está altamente ligado a equações exatas, certo? Vamos ver uma observação. Em geral, encontrar um fator integrante para uma EDO não é fácil. E aí a gente vai ver um teorema que vai apresentar algumas situações particulares para funções i de x ou i de y. Vejamos. Sejam aí m dx mais n dy, uma EDO não exata. Então, o que é que acontece? Se d de m, d de y menos d de n, d de x sobre n for igual a f de x, então essa EDO ela possui um fator integrante só em função de x. Qual vai ser o fator integrante? I igual a e elevado ao integral de f de x dx. Agora, se a derivada parcial de n em relação a x menos a derivada parcial de m em relação a y sobre m for f de y, então essa EDO vai possuir um fator integrante só em função de y, que é i de y igual a e elevado ao integral de f de y dy. Vamos ver um exemplo que vai clarear um pouco a nossa vida em relação a isso. Encontre um fator de integração ou um fator integrante para a equação 2xy dx menos x² menos y² dy igual a zero. Primeiro passo, quem são m e n? M vai ser 2xy, sempre o que acompanha é dx, e n vai ser y² menos x². Aí a gente vai derivar m em relação a y, vai obter 2x, e vai derivar n em relação a x e vai obter menos 2x. Quem vai ser o fator de integração aí? A gente vai analisar nos dois, né? Em x e em y. Vamos ver em x. Para x a gente vai usar a expressão lá que a gente viu anteriormente para x, que vai ser d de m, d de y, d de n, d de x sobre n. Então é só substituir. Vai ficar 2x mais 2 sobre o nosso n, que é y² menos x² igual a f. Ou seja, o que é que isso diz para a gente? Que não vai existir um fator de integração só em função de x. Porque o fator de integração, ele é só em função de x ou só em função de y. Essa função que nós obtivemos aí está em função de x e y. Então, não existe fator de integração só em relação a x aí nesse caso. Então, a gente já desconsidera. Agora, vamos estudar o caso do fator de integração em função de y. A gente vai usar a expressão para y, né? Substituindo, a gente vai ter menos 2x sobre 2xy. Resolvendo isso, a gente vai encontrar menos 2 sobre y, ou seja, uma função só em função de y. Logo, esse fator integrante aí, y vai ser e elevado à integral da função em y, que é menos 2 sobre y.
Resolvendo isso, a gente vai encontrar 1 sobre y ao quadrado. Então, o fator integrante em y aí vai ser 1 sobre y ao quadrado. E aí a gente termina a aula de hoje com esse exemplo, ok? Na próxima aula nós vamos estudar as equações diferenciais lineares de primeira ordem e equações diferenciais de ordens superiores. Como sempre, não deixe de estudar o material didático e tirar dúvidas com os tutores e com o professor. Até a próxima!